Hoje vamos entrevistar ele, o dono da Van Gogh Consultoria, uma empresa especializada em gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, ela é uma responsabilidade de todas as pessoas que estão na figura de gestão dentro da empresa. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que na área de gestão de pessoas existe uma coisa que as pessoas acham que todo mundo vai para a empresa por conta de salário. E não é por conta de salário. Na verdade, isso é um paradigma, né, no mercado. Essa ideia de que você tem que contratar pessoas de regiões que normalmente aqui no Distrito Federal é mais pobre. É um paradigma que na verdade não existe. Porque na verdade você tem que contratar quem quer trabalhar. Né? Não tem flexibilidade, é uma pessoa engessada. E aí automaticamente você acaba com a sua carreira. Tem clientes hoje que é obrigatório o candidato enviar um vídeo de apresentação de 1 minuto, e nesse 1 minuto ele tem que dar o melhor dele. Até porque é aquela coisa, né? E currículo é um pedaço de papel e ali você pode escrever o que você quiser. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Isaacs Podcast, um podcast aqui dedicado a pessoas que querem fazer negócios na área da saúde. Meu nome é Carlos Maximiliano, estou aqui com o advogado da Maria da Penha, Marcos Carvalho, e hoje vamos entrevistar ele, o dono da Van Gogh Consultoria, uma empresa especializada em gestão de pessoas. Diego, me explica o que é gestão de pessoas. Vamos lá, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Mas quando a gente fala de gestão de pessoas, ela é uma responsabilidade de todas as pessoas que estão na figura de gestão dentro da empresa. Acabou aquela época que o RH era a única pessoa ou a área responsável por cuidar dessa parte. E a área de gestão de pessoas, ela cuida daquele maior ativo que a gente tem dentro da organização, que são as pessoas. Não tem empresa nenhuma que funciona sem gente. Precisa de pessoas. E para essas pessoas estarem dentro da empresa, elas precisam ter alguém que trabalhe por elas, né? Então, essa área de gestão de pessoas vem para ter esse cuidado. E ela é dividida em subsistemas. E esses subsistemas, cada um deles tem uma especificidade específica, né? Então, a gente tem o recrutamento e seleção, que é responsável por atrair, e depois a gente tem os outros que é responsável por reter, que é treinar, avaliar, acompanhar, incentivar, né? Então, cada área tem uma responsabilidade e esse todo, né, faz parte da gestão de pessoas. E você estava falando antes aqui, gestão 360. O que é isso, gestão 360? Até o chefe vai entrar no meio dessa gestão 360? Exatamente, porque como eu falei no início, a responsabilidade é de todo mundo. Não adianta nada uma pessoa que está lá dentro da área de recursos humanos trabalhar com gestão de pessoas, enquanto aquele que é a cabeça da empresa está pouco se importando para aquilo que está acontecendo com as. Afinal de contas, é um efeito cascata, é de cima para baixo, né? Então, o RH, como a parte estratégica, ele está ali lado a lado, mas ele é um meio do processo, né? Então, a parte que são os donos, os gestores de diretoria e tudo mais, são os primeiros responsáveis porque o RH, na verdade, ele vai trazer a estratégia para ser executada, mas ele sozinho ele não faz nada. Então, se a gente não tiver uma gestão alinhada a essa perspectiva do que tem que ser de fato realizado, atrair e engajar e reter essas pessoas, não adianta, né? Então, é a responsabilidade de todo mundo. Uma coisa bastante interessante, Diego, que eu vou te perguntar, nosso público aqui, nós temos muitas pessoas que começam o negócio iniciando clínicas, abrindo, por exemplo, clínicas de estética. E a gente sabe que eles costumam ter muita rotatividade. Ela vem por diversas razões. Ou porque a pessoa que ela contratou é muito boa, ponto que o mercado quer muito essa pessoa, ela não consegue reter essa pessoa, ou porque a contratação foi muito ruim, ela contratou com muita pressa e contratou uma pessoa que não tinha o perfil que ela queria. Como que eu, tendo apoio da Van Gogh, eu vou conseguir melhorar esse processo? Legal. Primeira coisa que é importante a gente dizer é que na área de gestão de pessoas existe uma coisa que as pessoas acham que todo mundo vai para a empresa por conta de salário. E não é por conta de salário. Ela vai por conta de. Ela tem que, antes de entrar, vislumbrar até onde ela pode chegar. É isso que faz com que a pessoa queira se manter de uma empresa. O trabalho que a gente faz hoje é um trabalho personalizado. Então, a gente entende com o cliente o negócio dele e o que de fato ele precisa. Porque muitas vezes o cliente chega para a gente falando, olha, eu preciso de uma pessoa, isso, isso e isso. E quando a gente entende de fato o negócio dele, não é aquilo que ele precisa. Então a gente oferece para ele não o que ele está buscando, mas aquilo que ele precisa. E aí quando a gente fala de rotatividade tem N fatores. E o primeiro fator dele é justamente isso, porque às vezes é muito fácil você contratar.
É muito fácil você ir lá, abrir uma vaga, vai aparecer milhões de candidatos. Mas o problema é o que você faz depois com esse candidato que está lá dentro. Né? Com essa pessoa que já não é mais candidato, que já é um funcionário. Aí é que está o pulo do gato. Que aí atrair é uma coisa, agora reter é outra. E aí por isso que eu falo, é a carreira que faz com que essa retenção aumente. Que é a perspectiva que a pessoa tem de, olha, eu vou começar aqui, mas é ali, até ali que eu posso chegar. Né? Até ali que ela vai vislumbrar o futuro dela ali dentro. E aí, claro, não é só também a carreira, mas também é todo o desenvolvimento, né? Toda a perspectiva de treinamento que ela vai ter ali dentro para desenvolver as atividades, a liberdade que ela vai ter para executar essas atribuições. Né? E também, claro, ela vê que faz sentido aquilo que ela executa dentro da estrutura daquela empresa. Então ela tem que se sentir parte. Se ela não se sentir parte importante, realmente ali ela vai estar fora do círculo e logo, logo ela vai sair. E aí, você tem alguma dúvida? Rapaz, tanta questão interessante que você está falando. Me veio à cabeça a questão da cultura empresarial. Às vezes, eu tenho uma empresa e eu quero contratar somente colaboradores que tenham um pensamento de crescimento, né, de engajamento. E eu não quero que essa pessoa fique fora da curva dentro da minha empresa. A sua empresa, na hora de eu pedir a seleção de contratação, consegue me ajudar nesse sentido? E como? Eu quero saber também como. Claro, claro. A pergunta é boa, mas eu quero saber como não, você perfeito, consegue. Perfeito. Para quem não sabe o que é cultura nada mais é do que a forma que as coisas acontecem dentro da empresa. Toda empresa tem cultura, toda, ou não. Toda empresa tem cultura, mesmo ela não sabendo, boa mas... ou ruim? Boa ou ruim, mas existe. A cultura, então, é a forma que as coisas acontecem dentro da empresa. E quando a gente vai contratar um profissional para dentro da organização, ele tem que estar alinhado a essa cultura. Então, o que de fato esse profissional ele vai ser aderente, vai atender às expectativas daquilo que o meu negócio desenvolve, daquilo que ele faz, né, do perfil de profissional que de fato eu preciso. Porque muitas vezes assim, a empresa vai lá, monta, cria a sua cultura, e cultura não é algo engessado, ele pode ser modificado, até porque vai sendo modificado conforme as pessoas e tudo mais que vão acontecendo. As empresas que não adaptam a sua cultura são as que vão ficando para trás, né? Mas o nosso trabalho hoje, é por isso que eu falei, a perspectiva de entender o negócio do cliente, porque é entendendo o negócio dele que eu vou entender a cultura. E a cultura, ela parte do dono. Porque, afinal de contas, foi ele que criou o negócio. Sim. Então, não tem jeito. Então, é a forma que ele pensa, a forma que ele acredita, a forma que ele faz, é a forma que o processo é desenvolvido, é a forma que as pessoas são tratadas, a forma que elas trabalham dentro. Tudo isso está dentro da cultura. Né? E que forma que a gente chama de clima. Né? Então, o clima é a perspectiva do meu cliente interno. Ou seja, como é que meus funcionários avaliam como as coisas acontecem dentro dessa cultura. Né? Então a gente precisa de fato entender isso, porque senão eu só vou mandar para ele mais um. Né? Não vai ser de fato aquilo que ele precisa, que ele necessita. Eu simplesmente vou falar, olha, tá, você quer um analista de marketing, por exemplo? Então o analista de marketing tem N lá no banco. Eu posso mandar qualquer um, mas não é qualquer um. É aquele que de fato é aderente com a forma que se faz as coisas dentro daquela empresa. Então, por isso que é importante a gente entender cultura. Você tem algum caso prático onde você já atuou nisso assim, você viu que, caramba, aquilo dali foi fundamental do ponto de vista assim, você conseguiu acertar tanto no perfil que a pessoa tinha um problema com muita recorrência de ter que trocar aquele funcionário ali e você conseguiu resolver essa dor do empresário? Como que você conseguiu fazer isso? Olha, a gente não pode abrir o nome, né? Mas... Não, bom, aqui você pode, mas eu acho que não é muito ético o seu caso. Mas aqui pode falar, não. Aqui não tem restrição, não. Mas vamos lá. Teve um caso específico que nós atendemos, foi em 2021. É uma rede de lojas aqui, de grife, em Brasília. E eles queriam contratar um gerente, e todo gerente que contratava ficava 1 mês, 2 meses no máximo, e caía fora do negócio. E normalmente quando o cliente vai procurar consultoria, ele já tentou fazer o processo seletivo e não deu certo. Ou seja, é porque ele não quer perder tempo, e aí ele contrata uma consultoria. Então nós fomos até lá, eu fiz questão de ir até lá, conhecer o ambiente, conhecer um pouco, né, dos sócios, como que eles trabalham, o que eles acreditam, o que eles pensam. E aí, chegando lá, eu entendi que o perfil, na verdade, que eles estavam buscando não tinha nada a ver com o que eles estavam, de fato, captando no mercado. Eles tinham que trazer, de fato, uma pessoa que tivesse, sim, o nível técnico de conhecimento que eles precisavam, mas muita coisa que eles queriam exigir era obrigação deles ensinar.
porque era algo muito específico. Eles trabalhavam com uma questão de roupas sustentáveis e tudo mais. Tinha uma pegada diferente. Não é todo mundo que tem isso no mercado. Não é acessível a todo Exatamente, não é acessível a todo mundo. E o ticket era muito alto, então também não podia ser qualquer gerente, né? Tinha que ter passado por grandes marcas e que tivesse essa habilidade de fazer essa venda de um ticket maior. E aí, na conversa, a gente conseguiu identificar e conseguiu trazer para eles esses pontos e fazer com que eles entendessem que era obrigação deles ensinar coisas que eles estavam querendo exigir que o candidato viesse pronto. E aí eles estavam querendo buscar uma pessoa tão pronta no mercado que não existia. Então eles geravam uma expectativa tão grande em cima do profissional, que o profissional não ia entregar. E era por isso que o profissional não ficava, porque a cobrança era de uma coisa que eles não tinham. E será que também, eu não conheço esse caso, né? Mas será que eles também não estavam pagando menos do que esse profissional tão especialista que eles estavam procurando? Olha, será que esse não era o problema? Por incrível que pareça, não era a questão da remuneração. Até porque a remuneração não era ruim e também o comissionamento desse gerente não era ruim. Por conta do ticket das vestes, né? Então não era um ticket ruim. Então o problema não era salário. O problema de fato era a exigência e a expectativa que era gerada em cima desse profissional e que eles não queriam ensinar. Essa pessoa não tinha paciência para isso, né? Então, através justamente dessa conversa que a gente foi lá, foi mais ou menos 1h30 de conversa, conhecendo todo o modelo de negócio, conhecendo tudo que eles faziam, a gente conseguiu identificar e trazer isso para eles. Mas o trabalho da consultoria é a gente identificar e sugerir. A gente não pode obrigar, porque o negócio não é nosso. Né? Então, nós chegamos lá e sugerimos isso para eles. E aí eles pararam, os dois sócios, eram dois sócios, né? Um homem e uma mulher. Eles olharam para si e falaram, poxa, mas que interessante, né? Nenhuma consultoria nunca chegou aqui e falou isso pra gente. Que nós tínhamos a obrigação de ensinar coisas que são específicas do nosso negócio para quem vier. Eles falaram, então nós vamos contratar vocês porque vocês trouxeram para nós uma visão que não tinha. E aí nós fizemos o processo seletivo, trouxemos uma candidata que nós tiramos de uma grande rede, inclusive a gente ranteou essa pessoa e levou e tá lá até hoje. Desde 2021. E está lá exercendo um excelente trabalho. Ela própria está começando a montar a própria equipe, porque ela já vem com uma experiência, né, dessa área de recursos humanos também, então trazendo contratação e tudo mais. E aí até ela brincou, ela falou, poxa, Diego, mas você vai trazer essa menina aqui e aí depois eu vou precisar contratar o seu serviço. Eu falei, tá ótimo. Pelo menos é sinal de que a gente fez um bom trabalho. Se eu conseguir trazer alguém que vai de fato solucionar uma dor sua latente, que é gerenciar tudo isso e ainda conseguir trazer as pessoas corretas, pra mim tá ótimo. Falei, uma hora ou outra você vai precisar de um serviço meu, né? Então, pra nós foi um case muito positivo. E aí eu ainda mantenho contato com ela, mesmo ela não abrindo vagas mais recorrentes, mas eu mantenho contato com ela justamente para poder estar perguntando como é que tá o andamento, né? Como é que tá. Então, assim, é só elogios. E a pessoa tá lá até hoje. Então, assim, uma coisa que antes durava 30, 60 dias, a gente tá falando de 2021. Já tá em 2023 e a pessoa ainda tá lá. Então é um sinal que foi algo muito assertivo. Mas é porque de fato a gente não estava ali para poder oferecer para ele mais uma coisa. Porque se fosse a gente só ia chegar lá, eu ia ganhar o dinheiro dele, ia botar mais uma pessoa e ia ficar ganhando a rotatividade toda hora. Porque toda hora ia ter que ficar trocando candidato para ele, né? E não é isso que a gente quer. Ô Marcos, eu gosto de dicas. Você gosta de dicas? Ah, dicas é sempre bom. Diego, eu quero uma dica para pessoas que têm clínicas de estéticas e precisa contratar estagiários. Como contratar um bom estagiário? Como que ele vai saber, por exemplo, que aquele estagiário, sei lá, não é preguiçoso, não vai se dedicar? Dicas. Vamos lá. Primeira coisa, estagiário, isso é princípio básico da administração. Você não exige experiência. Então, não adianta querer trazer um estagiário com experiência de um funcionário. Já começa por aí. E uma coisa que é importante é, já que eu não posso exigir uma capacidade técnica, eu exijo comportamental. Porque isso a pessoa já vem. Isso é condicionado da vida dela, né? Da transformação, do crescimento. Então, é uma avaliação comportamental muito bem feita. E aí a gente faz isso lá na nossa consultoria. Todo processo seletivo tem teste comportamental obrigatório. Ele faz o teste, que é online, e ao mesmo tempo é avaliado também pelo consultor. Então, hoje, ele tem que focar muito bem naquilo que é a parte comportamental, olhando para o negócio dele, o que é que essa pessoa tem que ter de comportamento para lidar aqui dentro do negócio. Eu imagino que para a clínica de estética, provavelmente uma das coisas que você avalia é a capacidade de lidar com o público, seria isso? Com certeza, é uma das coisas. Comunicação, né, inteligência emocional, porque quando a gente traz essa questão de público, tem coisas que são específicas, inerentes, né, da pessoa.
do profissional que vai atender alguém, né? A própria preocupação com a estética também. Exatamente. É uma clínica de estética. Exatamente, é uma clínica de estética, né? Então, querendo ou não, você vai colocar uma pessoa ali para o atendimento, ele é a cara do teu negócio. Sim. É a apresentação primeiro. O teu cliente vai acessar aquela pessoa ali. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá e trazer uma musa, né? Mas você, pelo menos, também tem que analisar nesse quesito, porque é a cara do teu negócio. Mas, principalmente, quando se trata de estagiário, quando a empresa quer contratar um estagiário, ela tem que primeiro pensar, eu tenho capacidade de ensinar o que o meu negócio faz para essa pessoa? Se sim, aí sim eu tenho que trazer um estagiário. Carlos, dentro desse tema aí, eu me lembrei de uma dica que eu recebi no passado. O pessoal fala assim, você vai buscar um estagiário, veja a situação financeira dele. Não pegue ninguém, por exemplo, meu escritório fica em Águas Claras. Não pegue ninguém de Águas Claras, porque essa pessoa já tem uma situação mais ou menos resolvida. Mora na casa dos pais, mora no apartamento, condomínio, tudo certinho. Procure contratar uma pessoa de fora, principalmente da periferia. Eu queria saber, na sua opinião, Depois eu vou dar minha opinião sobre isso, mas deixa ele falar. Se esse ponto deve ser considerado também ou não. Na verdade, isso é um paradigma, né, no mercado. Essa ideia de que você tem que contratar pessoas de regiões que normalmente aqui no Distrito Federal é mais pobre. É um paradigma que, na verdade, não existe, porque, na verdade, você tem que contratar quem quer trabalhar, né? Mas o pessoal tem muito essa ideia, não sou de acordo com essa visão que as pessoas trazem, porque, afinal de contas, isso não quer dizer que, porque a pessoa está numa região com uma renda maior que ela não queira trabalhar. Quantas pessoas talvez, se a gente pensar do outro lado, né? Quantos que moram lá na casa dos pais que têm a renda boa não quer ter sua própria renda para ser independente? E aí a gente deixa de dar, às vezes, a oportunidade para a pessoa por conta de achar que não, porque a família tem dinheiro, né? Ela não quer. Eu acho que depende muito do perfil também do negócio, entendeu? Porque, por exemplo, aí é onde eu ia falar aqui no caso aqui do Isaacs, né? Aqui no Isaacs nós já tivemos pessoas que moram no lago, estagiários que moram no lago, moram no Jardim Botânico, ou seja, né, costumam ter rendas mais altas, né? Nível social mais elevado, mas não foi problema, nunca foi problema pra gente. O maior problema que eu tive até hoje aqui, e hoje em dia a minha prioridade na hora de contratar qualquer pessoa é capacidade de autorresolução, entendeu? Essa é a maior questão, assim. Se for uma pessoa, beleza. Normalmente eu sempre contrato pessoas sem nenhuma experiência, ainda bem que o Diego falou isso daí, nem sabia o caso, né? Mas é que a gente contrata sempre pessoas sem experiência, mas se a pessoa não tem capacidade de resolver os problemas sozinha, eu vou ter que ficar o tempo inteiro ali, entendeu? Então acho que esse, pra mim, hoje é a maior questão para poder se contratar um estagiário é esse. A pessoa ser autodeterminada e, olha, ela tá vendo os problemas acontecerem ali, não ficar esperando que eu vá lá para ela, olha, tá acontecendo um problema aqui, você tem que fazer tal coisa, entendeu? Acho que é o principal. É uma questão que a gente sempre fala de proatividade, né? Proatividade. Eu olhar para algo e não esperar alguém mandar eu fazer, e eu vou lá e executo, né? Então, um exemplo básico é aqui, a gente tá tomando água, vamos supor que a gente derruba esse copo e a água caia. Alguém sabe que tem que limpar, né? Então, para que eu vou ficar esperando? Fulano, você tem que ir lá limpar aqui. A pessoa já sabe que ela tem que ir lá e fazer essa limpeza. Não precisa esperar. Não é porque não foi ela que derrubou que ela não tem que fazer, né? E hoje, realmente, assim, a questão, não só a questão da proatividade, mas também a questão da flexibilidade, né? Porque hoje em dia a gente tem um problema muito grande no mercado das pessoas. Elas querem ser contratadas e elas só querem fazer aquilo. Verdade. Também elas só querem fazer aquilo. Elas não podem fazer mais. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que eu atendi de consultoria. Atendi ele durante 1 ano e meio. Nós tivemos que contratar um jovem aprendiz para ele. E o jovem aprendiz que estava lá, ele teve que desligar porque o menino ele sujava a própria mesa, mas ele não limpava. Porque ele dizia que no curso que ele fazia, ele era ensinado que ele não podia fazer isso. Porque ele só podia executar a atividade que ele estava sendo pago para fazer. Olha para você ver a mentalidade, né, da pessoa. E aí onde é que ela está hoje? Na rua, está desempregada. Né? Poderia muito bem estar lá, iniciativa privada, aprendendo, se desenvolvendo e crescendo dentro da empresa, porque tinha oportunidade para isso, e não ficou por uma coisa que, olha, eu só quero fazer se for isso aqui. E são pessoas e pessoas, vai muito do perfil, né? Então hoje é muito importante analisar essa flexibilidade das pessoas para poder saber, olha, até aonde essa pessoa vai.
Até aonde essa pessoa vai ser flexível em determinado ponto, né? Porque quem não tem flexibilidade é uma pessoa engessada, e aí automaticamente você acaba com a sua carreira. Porque cara, você não quer ser aberto ao novo, né? E você foi falando isso daí, eu fui lembrando da minha própria história de vida, né? Eu sempre fui uma pessoa flexível e quando eu comecei a minha carreira, na época eu queria ser cientista. E olha só onde estou agora, né? Como que eu cheguei até aqui? Ciências né? da comunicação. Não era? Não, na época eu trabalhava com HIV, eu trabalhei na indústria farmacêutica mais de 4 anos, entendeu? E acho que é muito importante isso, porque para o próprio jovem que talvez esteja procurando estágio agora, às vezes você está entrando lá com uma mentalidade, mas essa mentalidade foi dita dentro de uma sala de aula, de um ambiente fechado, ensinado por um professor, e você ainda nem conhece de fato o que realmente desperta a sua vontade de acordar de manhã e trabalhar. Então, ter mais contato com coisas diversas, é às vezes o estalo que fica faltando para você achar o caminho, né, que vai fazer você ser de fato ser um profissional eficiente. E isso que você falou é extremamente importante. Eu também sou professor e eu falo isso muito dos meus alunos, né? Quando a gente fala da teoria, a gente também tem que trazer a prática, né? E quando a gente está dentro de uma sala de aula, a gente fica sentado ali só ouvindo teoria e alguns exemplos ali do que acontece na prática. Mas para de fato executar essa teoria na prática, ele tem que se dar essa oportunidade de estagiar, por exemplo, durante o período de estudo. E é o que eu indico para todo mundo. Aproveite desse período que você está na faculdade, está num curso técnico, no ensino médio que seja. Perfeito. Vá trabalhar. Né? Vai fazer um estágio. Por quê? Porque quando você estiver lá na frente... Você não pode mais errar. E aí talvez agora não faz sentido, mas lá na frente você vai entender o porquê. Né? Hoje em dia, a maioria dos profissionais que hoje saem da faculdade e estão desempregados foram pessoas que não quiseram estagiar durante o período da faculdade. E aí não pega nenhum tipo de experiência. Aí quer vir para o mercado, já quer chegar no mercado chutando a porta, ganhando um salário altíssimo. Quer vir no teto. Então, assim, a pessoa não teve nem sequer a capacidade, na hora ali do período da faculdade, aproveitar essa oportunidade de ir ali ganhar 700, 800 reais que seja, mas para ela hoje está ganhando 3, 4, 5 e por aí vai. Né? Então, é toda uma caminhada. Ninguém entra no mercado hoje já ganhando rios de dinheiro. Nem quem é empresário é assim. A gente vai injetando mais dinheiro do que ganhando dinheiro. Né? Essa é a verdade. Então, assim, quem vai ter a oportunidade de acompanhar esse podcast, é importante que a pessoa entenda isso. Aproveite do período do estudo, né, para poder se desenvolver profissionalmente. Vá para o mercado de trabalho. Aquela bolsa ali... Gente, ninguém começa de cima. Então a gente tem que começar de algum lugar. A minha bolsa era R$230. Tudo bem, foi muito tempo atrás, mas era R$230. Eu vou te falar, quando eu comecei com 15, eu tô com 29. Quando eu comecei com 15, a minha era 300. E eu ganhava mais R$80 por fora, que era para poder me ajudarem. Naquela época, Subway custava, sei lá, R$2. Então eu comia Subway todo santo dia da minha vida. Mas era R$300 só que eu ganhava. Né? Então, até eu chegar a ganhar 3 mil um dia na minha carreira antes de abrir empresa e tudo mais, foi todo um processo. Né? E aí, quando eu olho lá para trás, eu vejo tanto que valeu a pena. Porque hoje, como eu lido com essa área de gestão de pessoas já tem 10 anos, e aí a gente trabalha muito próximo, né, com o candidato, porque a gente faz processo seletivo, hoje é o que a gente vê. Né? As pessoas vêm querendo participar do processo seletivo, mas aí a empresa exige uma experiência e ela não tem. Porque ela simplesmente ficou estacionada ali durante um período. Suponhamos, eu tenho um conhecido que ele tem uma empresa de ônibus. É uma empresa pequena, mas que tem 5, 10 ônibus rodando, legalizados. Ele tem contratação de motoristas e cobradores, auxiliar de escritório, mecânico, ou seja, lavador, complexo, ou seja, tem uma equipezinha. Operacional e complexo. Exatamente. Uma situação diferente ali. Né? Então, eu queria saber mais ou menos qual é o seu ticket para a consultoria de uma empresa nesse modelo, por exemplo. E se você vai lá e faz a consultoria, faz a contratação de indicação, ou se você continua prestando serviço para ela mensalmente, como que é o seu trabalho? Perfeito. Sentido? Vamos lá. Hoje, quando uma empresa procura a Van Gogh para fazer uma consultoria de gestão de pessoas, ela é algo recorrente, ela é mensal. Normalmente a gente fecha de 6 meses a 1 ano, depende muito da empresa. Perfeito. Mas tem empresas que nos procuram apenas para recrutamento e seleção. E aí é um serviço à parte, ela vai pagar uma porcentagem com base na remuneração que ela oferece da vaga, e ela vai pagar pelaquela vaga e nós vamos fazer o trabalho da entrega para ela e vamos dar uma garantia para ela também desse contrato, que são dos primeiros 90 dias, que é o período de experiência. Né? Então a gente dá a
garantia, se essa pessoa pedir demissão ou ela vier a ser desligada, a gente repõe essa vaga sem precisar pagar de novo. Né? Então, hoje, quando a gente fala de vaga operacional, na verdade, hoje eu não vou dizer que existe vaga complexa. Depende muito do que a empresa busca. Porque hoje eu posso contratar um motorista aqui para o Carlos, não vai ser o mesmo motorista que você precisa. Então, são perfis diferentes. Então, isso vai depender muito do perfil. Então, o importante é descrever esse perfil e a gente tem um documento que a gente descreve. Então, hoje, quando eu vendo, vai para o meu consultor, o consultor entra em contato com o cliente, entende todas as atribuições, todas as atividades, o que ele precisa ter de competência técnica, comportamental, qual que vai ser a remuneração, local de trabalho, jornada de trabalho, tudo. Entendendo tudo isso, aí nós vamos enviar esse documento para o cliente. Ele aprova, vendo se de fato é aquilo lá que ele precisa, aí nós abrimos a vaga para ele. Hoje a gente está numa era extremamente tecnológica, então não existe mais essa ideia de que um motorista não tem acesso mais a um site, não tem acesso à internet para entrar num site, num aplicativo. Hoje em dia, a gente contrata empregada doméstica. A carteira dele está lá, né? Exatamente, a gente contrata empregada doméstica pelo nosso sistema. E é uma plataforma que as pessoas entram lá, elas próprias cadastram o currículo. Esse sistema vale para o Brasil inteiro? Eu consigo, por exemplo, se eu for morar em outra cidade lá, João Pessoa, por exemplo, dá para... Brasil inteiro. Hoje nós já temos a base, que hoje é 2,5 milhões de currículos do Brasil inteiro, das mais variadas posições, mas também ele divulga para fora da base. Então, qualquer pessoa que estiver fora, é só ela submeter o currículo dela ao processo seletivo. Se dentro da configuração da inteligência, que a gente tem a inteligência artificial, ela entende que aquela pessoa tem os requisitos para a vaga necessário, ela permanece no processo. Senão a inteligência já retira ela do processo seletivo, manda uma mensagem de agradecimento, e se ela continuar, a gente já consegue automatizar algumas etapas ali do processo seletivo, né? Então, hoje a gente consegue automatizar o processo seletivo de ponta a ponta, na verdade, e faz com que o cliente nem se preocupe em ficar entrevistando 10, 20, 30 pessoas para tirar uma. Olhando um monte de currículo. Olhando um monte de currículo, recebendo currículo por WhatsApp, por e-mail, ou até impresso, né? Porque muitas vagas, por exemplo, eu lembro que quando eu contratava motorista na Ambev, a gente tinha uma pilha de currículo gigantesca lá na recepção, né? Era o último que a gente ia olhar, porque tinha tanto currículo lá dentro já na plataforma. Eu acho engraçado assim, a galera hoje continua mandando currículo da mesma forma que eu mandava currículo. Porque o cara vai lá, bota um monte de curso. Cara, eu não quero saber que curso que você fez. Eu quero saber o que você sabe fazer. Isso que pra mim que importa, entendeu? Você tem que mostrar pra mim o que você resolve, entendeu? Não, é o que eu sempre falo quando eu vou fazer palestra ou vou dar mentoria, principalmente orientando em relação a currículo, né? Não adianta nada você fazer aquele mundaréu de curso de 30 minutos, 1 hora e 2 horas e sair colocando no teu currículo se você não tem objetivo profissional. Não, velho, me mostra um site, é melhor do que você falar pra mim que você fez um site. E aí convenhamos, né? Às vezes a pessoa tá lá com objetivo profissional, vamos supor, que é trabalhar com RH. Mas aí todos os cursos que ela fez foi na área financeira. Não tem nada a ver, não vai fazer ela chegar no objetivo profissional que ela quer, que é trabalhar na área de RH. Verdade. Né? Então ela sai lançando um monte de curso aleatório, e aí currículo tem que ser objetivo, né? Não tem essa coisa de você colocar lá currículo com 3, 4, nossa, ninguém olha isso. Né? Ninguém olha isso, né? À toa que hoje as pesquisas mostram que o recrutador ele demora aí em torno de 10 a 20 segundos para analisar um currículo. Isso eu estou falando do humano, imagina a máquina. Né? Estou falando do ser humano. Então ele bate o olho lá e ele vai olhar os pontos principais do teu currículo. Os teus cursos que estão lá embaixo, aquilo ali é aleatório. Eles só vão ser de fato importantes se ele estiver aderente ao que você determinou lá no objetivo. E você ensina as pessoas a fazerem currículo? Ensino. E isso é extremamente importante, porque principalmente, eu ouço muita reclamação, né? As pessoas, eu mando currículo para todo lugar e não sou chamado. Aí você vai olhar o currículo da pessoa, tem nada a ver. Não é um currículo estratégico, né? Fala aí seu @. Quem quiser aprender a fazer um currículo, te chama lá no direct. Fala aí, olhando para aquela câmera ali, ó. É o @Diego_Silva_B. Que é do meu Instagram. E aí entra em contato comigo lá. Lá tem alguns vídeos também, né? Que eu já tenho alguns vídeos que eu coloquei ensinando. Mas quem precisar de ajuda também é só me procurar lá pelo LinkedIn também, enfim. E aí eu sempre estou prestando esse suporte e auxiliando as pessoas nesse sentido, porque não é que ela não consiga oportunidade de emprego, mas é porque o currículo dela não está aderente, não está da forma correta. Olha, eu pego currículo, principalmente de aluno, né? Eu sempre ensino meus alunos a elaborar um currículo estratégico para ele conseguir a oportunidade. Eu pego cada coisa que só Jesus na causa. Né? Então, assim, hoje em dia o povo se preocupa mais com a estética do que com as informações. Né? E ninguém tá nem aí se você vai colocar um desenho bonito, uma cor diferente, né? Colocar figuras e firulas, ninguém tá nem aí para isso. A informação são os dados, né? Que são importantes para que uma empresa olhe
identifique que você tem que ser chamado para trabalhar ali, né? Sobre o currículo, já chegaram ao meu escritório alguns currículos e às vezes por falta de tempo eu falo para a pessoa, faz uma apresentação por vídeo, por que você quer essa função e o que você sabe fazer. Você acha que esse modelo vai chegar a ser usado pelas empresas em razão da escassez de tempo? Então, hoje, na verdade, já é bastante utilizado. Eu tenho clientes hoje que é obrigatório o candidato enviar um vídeo de apresentação de 1 minuto, e nesse 1 minuto ele tem que dar o melhor dele. Até porque é aquela coisa, né? E currículo é um pedaço de papel e ali você pode escrever o que você quiser. Até coisa que, na verdade... Tem gente que mente no currículo? É o que mais tem. É o que mais tem. A pessoa coloca lá que ela trabalhou numa empresa... E aí, essa empresa, ok, é verídica, mas as atividades não... Quer ver eu contar uma coisa aí, ó? Vocês estão olhando aí, teve uma vez que teve um cara que mandou um currículo para mim, dizendo que falava inglês, francês e espanhol. Fala aí. É o famoso inglês básico, conta aí, Ravi, como é que foi a entrevista? Do nada, a entrevista vai ser em português, porque quando é em inglês eu penso algumas coisas que eu vou ter dificuldade. Aí, do nada, ele me atende falando inglês. E ele falou que fala inglês, sim, eu vou falar inglês. Assim, olha, e tá aí um cuidado, viu? Vamos pegar o gancho disso aí que você falou. Tá aí um cuidado que os profissionais têm que tomar quando vão se candidatar a um processo seletivo e fazer currículo. Toma cuidado com essa história do que você coloca lá, porque a empresa vai te cobrar aquilo que você colocou. Então você coloca lá, eu tenho o meu inglês é fluente. Aí do nada, na hora da entrevista, o recrutador vira para você e fala assim, então vamos fazer aqui uma entrevista em inglês, e aí você não sabe responder. Pois é. Então assim, problema, pega na mentira e aí é um problema grave. E às vezes você tem uma outra skill, você tem uma outra habilidade que seria muito importante para aquela empresa, sim. E você perde a seleção logo na que você poderia simplesmente ter falado, não, meu inglês é básico, mas eu tenho essa outra aqui e você perdeu. Aí você perde a oportunidade. Exato. Ó, eu nunca me esqueço, você falando desse negócio de inglês, eu lembro que já tem um bom tempo isso, eu estava na faculdade ainda. Eu fiz um processo seletivo para entrar na Apex. Uhum. E esse foi conduzido por uma consultoria, até na época e tudo mais, e só tinha eu de administração. O restante era tudo relações internacionais. Eu falei, nossa, então essa vaga aqui eu tenho certeza que uma é para administração. Só tinha eu. Eu vou nadar aqui nesse negócio. Uhum. E aí eu fui lá e cometi o erro que muitas pessoas cometem, que hoje eu oriento que as pessoas não façam, que é não pesquisar sobre a empresa, não saber nem que empresa que era. E aí eu fui, fiz a primeira etapa, passei, fiz a segunda etapa, que era avaliação de pacote Office, passei, e fui para a última etapa. Chego lá na Apex, lugar todo chique, cheio de tecnologia, aquela coisa toda. Entrei numa sala com 3 pessoas. Estavam lá com o meu currículo, fizeram a entrevista comigo e tudo mais. E aí eu tinha me saído ótimo na entrevista. Quando eu ia levantar para sair, o rapaz, eu esqueci de perguntar uma coisa. E o seu inglês? Aí eu, inglês? Mas ninguém me falou nada que precisava de inglês. Não, então, você não pesquisou sobre a empresa? Aqui nós somos a agência portuária, a gente trabalha com empresas do exterior. Aí eu, nossa, não acredito. Aí eu falei, não, mas tem que ser só o inglês, o espanhol não serve, porque o espanhol pelo menos me virava. Uhum. Ele, então, Diego, pode ser que você receba ligação do exterior, receba fax do exterior, e-mail do exterior. E é mais fácil receber inglês, né? E aí você vai ter que responder. Aí eu falei pra ele, olha, então, você me desculpa, mas não tem. E aí perdi a oportunidade. Ele ficou super triste, ele falou, poxa vida, você tinha todos os requisitos, mas o inglês... Poxa, mas também não me avisaram, mas também foi culpa minha. Você não pesquisou, eu que deveria ter prestado atenção nisso, na hora que falou assim, é pra Apex, show de bola, deixa eu entrar aqui na internet, saber o que essa empresa faz, o que ela trabalha. Talvez eu mesmo, na segunda etapa, já teria dito não, que não iria mais, que eu não tinha mais interesse porque eu não tinha o perfil, né, da vaga desejada. Mas como lá não estava especificando a questão de inglês, eu fui até o final do processo seletivo. Então tá aí uma dica importante. Quando você vai participar de processo seletivo, pesquise sobre a empresa antes. Porque senão você vai passar vergonha. Que aí você chega lá, né? Igual eu também cheguei nesse mesmo processo seletivo, além de não ter inglês. Aí eles perguntaram, mas por quê? Né? Eu tava, acho que, sei lá, quando eu tava com 20, 21. E aí eu fui lá participar do processo e eles perguntaram, mas por que você quer tanto essa vaga? Eu falei, então, porque aqui, por ser uma empresa privada, eu sei que eu tenho oportunidade de crescimento. Aí eles viraram e falaram assim, então, mas o processo seletivo aqui não funciona nesse formato. Porque, na verdade, nós somos economia mista, então é através de edital e tudo. É uma dica importante também para as empresas, quando forem fazer o processo seletivo, descreverem as regras, porque eles investiram
em você até o final Também. e eles tomaram prejuízo. Sim, sim. Isso é importantíssimo. Porque, assim, hoje em dia, na era que a gente vive, qualquer pessoa consegue entrar na internet, joga o nome do Com empresa, tem certeza. informação lá. É. Então, assim, é algo básico. Você vai lá na internet, digita lá, Van Gogh Consultoria. Você vai ver que tem lá uma rede social. Sim, Você vai ver que tem tem. um site. Entendeu? Você vai conseguir saber o que é que a Van Gogh Consultoria faz, o que ela deixa de fazer, o que ela acredita, o que ela não acredita. Você consegue saber. Igual, por exemplo, quando eu fui contratar meus estagiários, tem uma das estagiárias que está comigo que ela ganhou a oportunidade porque ela foi a única candidata que falou qual era o tipo de cliente que eu atendia durante o processo seletivo. De todos os 13 que estavam sentados na sala. Ela falou assim, eu achei interessante porque vocês trabalham com clientes da saúde, do agronegócio, da estética. Eu falei, o quê? A única que falou. Na hora, ela brilhou meus olhos. Tá lá arrebentando, Caramba, faz um ótimo trabalho. Mas justamente é isso. Olha o diferencial. Ela não falou ali como quem, eu quero encantar. Né? Ela sabia do que ela estava falando. Não é à toa que eu perguntei algumas outras coisas, aí depois eu até fiquei perguntando, falei, mas onde foi que essa menina achou isso? Aí depois eu lembrei que isso lá no meu site tem, né? Tá lá as logos dos meus clientes, né? Então ela estudou, ela foi atrás, ela pesquisou, e foi por isso que ela ganhou a oportunidade. Nenhum outro fez. Se tivesse só uma vaga, eu tinha mandado todos os 12 indo embora e tinha dado a vaga para ela. Pelo simples fato, eu falei, olha, se ela teve o interesse de pesquisar, ela sabe o porquê que ela quer estar aqui. Ela sabe o porquê que ela está concorrendo nessa vaga. Agora, os outros ficaram só na firula. Eu quero trabalhar lá por conta da flexibilidade do trabalho, por conta do crescimento que pode me dar. Vem com aquelas respostas prontas. Cuidado com esse canal de YouTube aí, né? Que aí o povo vai... a galera lá no YouTube aprende tudo. Aí quer pegar modelo de tudo, até para entrevista de emprego. É igual objetivo profissional. Você pergunta, qual que é o seu objetivo profissional? O que normalmente a pessoa pergunta? Quero contribuir para o crescimento dessa empresa. Mentira, você não quer contribuir para o crescimento de empresa nenhuma. Você quer trabalhar porque você quer dinheiro. Ele quer o dinheiro, ele quer trabalhar. Você conversa. Aí eu duvido que a empresa fala assim, então, mas você quer contribuir para o crescimento da empresa, mas a empresa já cresceu. E aí, o que você vai fazer agora? Não tem mais nada para fazer. Você contou esse caso, teve um caso que eu achei muito legal, que a gente contratou uma pessoa aqui, que foi o seguinte, né? Eu pegava os currículos das pessoas e as pessoas chegavam aqui muito preocupadas em querer mostrar que sabia coisas e tal. E essa mulher, ela não foi ela foi contratada pela verdade que ela conseguiu transmitir durante a entrevista. Ela virou para mim e falou assim, eu falei, você sabe fazer tal coisa? Você fala inglês, isso? Ela, não. Aí ela falou assim para mim, olha, mas eu resolvo. Aí eu falei, você resolve? Aí ela falou, eu resolvo. Eu falei, então tá bom. Tá aqui, isso aqui, eu vou te entregar para você fazer amanhã um site. Amanhã você vai me entregar esse site pronto, você vai assistir esse vídeo aqui. Irmão, ela nunca tinha feito negócio na vida. Aí eu vi, caraca, esse é o tipo de perfil que eu gosto, sabe? O cara assim, não sei, mas eu resolvo. Vou pesquisar. Entendeu? Eu vou resolver, mesmo sem saber, eu resolvo. E foi o que fez, o que determinou mesmo, foi a verdade que ela transpareceu ali, entendeu? Porque esses casos que você tá falando pra mim, transmite insegurança. É ao contrário. Quando o cara chega com uma resposta totalmente formulada, assim... que todo mundo dá aquele mesmo tipo de resposta, entendeu? Eu falo assim, não tem verdade. Não, e o pior é que quando você vai entrevistar e a pessoa é prolixa, né? Você faz uma pergunta, ela devaneia, ela conta toda uma história que na verdade ela não te responde, né? Eu já tive uma experiência uma vez que fui contratar para um cliente, eu mesmo conduzi o processo seletivo, e eu fiz uma pergunta simples. Qual foi o motivo que você saiu da sua última experiência? Uma pergunta simples. O rapaz, para poder falar, ele contou 2 minutos de uma história que eu descobri que a professora dele tinha rolo com um amigo e ele era funcionário dessa instituição. E aí lá a professora descobriu que ele sabia que ela estava traindo o marido e que por Rapaz, isso... vai precisar de um advogado daqui a pouco. Poxa, aí acabou, eu falei, ainda bem que ele não abriu o nome, né? Porque você já pensou se eu conhecesse a pessoa, eu ia falar, nossa, fulana traiu o marido, olha que coisa. Então assim, para poder falar o porquê que saiu, ele teve que entregar a vida de todo mundo. Tu sabia que, bicho... Caraca, tô tendo altos insights aqui. Porque eu já tive uma pessoa contratada aqui que era problema, e eu fiz essa mesma pergunta, e, cara, parece até que só não é a mesma pessoa, porque você falou que você era gênero masculino. Sim. Não, essa que aconteceu era gênero feminino aqui. Eu falei, por que você saiu da outra empresa lá?
porque e tal, eu comecei a namorar com fulano de tal, e aí eles não permitiam que namoravam na empresa e tal, parará. E aí eu fui lá contratar a pessoa e, nossa, foi um problema essa pessoa aqui dentro. Tá vendo? Foi. Era podia- uma resposta simples. Era uma resposta simples. Não, eu saí de lá por causa disso. Pronto, acabou. Exato, porque eu Entendeu? queria uma oportunidade de crescimento, Uhum. se não recebia uma proposta melhor, Exatamente. sei lá. É. Mas a pessoa ir lá e ficar contando toda uma história que no Uhum. final não vai... no final ele não respondeu nada. Essa é a verdade. Sim. Ele me É a contou mesma coisa. ele me contou uma história que eu não queria saber, porque não foi isso que eu Não, e no perguntei. final da coisa, assim, o motivo pelo qual ela tinha sido mandada embora era, eu tinha certeza que não era verdade, entendeu? Falei assim, não, ninguém manda ninguém embora por causa disso, Sim, entendeu? sim, Não é por esse motivo específico. Tem outra coisa que aconteceu que você não contou. Esse pode ter sido um dos fatores, né? Não, Mas mas não o era fator irrelevante. principal. Porque normalmente tem muito isso, né? Quando você vai fazer processo seletivo, você pergunta para o candidato e aí ele nunca quer contar o que ele já fez, né? Os bastidores da história. Ele quer falar que a empresa é ruim. Ainda Ele quer lembrei. falar que o negócio é ruim. Ah, essa empresa que eu trabalhei aqui, eu era perseguido. O meu líder era injusto. Não, ali... Mas aí quando você vai ver, às vezes a pessoa teve todas as possibilidades e oportunidades Uhum. lá dentro. Verdade. Ela não soube aproveitar, aí foi desligada, e aí depois a empresa vira um inferno. Então, assim, o que era o céu vira um inferno em questão de segundos, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. É o que eu falo lá pro meu time. Observa bem a fala dos candidatos. Aquilo que eles trazem em relação às empresas. Porque quando um candidato ele vem falando mal do gestor, falando mal da empresa, você pode ter certeza que ele é problema lá no cliente nosso. Porque, olha, se ele já fala isso de experiências passadas, você imagina o que ele não vai falar do nosso cliente se ele vier a trabalhar lá e sair. Eu não estou querendo dizer que ele tem que mentir, muito pelo contrário, mas existem outras formas de você falar de questões negativas sem direcionar como se eu tivesse um problema direto com você. Ah, não, eu saí de lá porque o Carlos era um péssimo gestor. Olha o que o Carlos fazia. Não, existem outras possibilidades. Você pode muito bem falar, olha, eu não me dei bem com o meu gestor devido à questão do meu perfil comportamental. Não dá certo com o perfil dele, então eu preferi sair porque nós estávamos tendo atritos. Isso não é bom para nenhuma carreira. Pô, olha, você falou a mesma coisa, mas né, com outras palavras. Então você está querendo trazer ali, de fato, um contexto para o que de fato aconteceu, mas de uma forma totalmente diferente. Assim, é algo que toda empresa tem que ter essa... toda empresa não, todo candidato, na verdade, né? Tem que ter esse senso. Que aí chega lá e aí pergunta da empresa, ele acaba com a raça da empresa, ele acaba com a raça do gestor. Ele nunca fez nada, coitado. É o pobre coitado. Verdade. Todo Nunca fez todo nada. mundo deu nele, ele nunca deu em ninguém. Olha, agora, eu tenho uma pergunta agora que é de outra perspectiva. Até agora nós falamos de pessoas que estavam contratando, Sim. tá certo? Agora eu tenho uma pergunta para ele que é diferente. Fui contratado. Eu vou perguntar para você o seguinte, Diego. Pessoas demitem empresas? Funcionários demitem empresas? Com certeza. Com toda Por quê? certeza. Vamos lá, olha só. A gente vive... a gente tem que analisar as mudanças de era, né? Quando as empresas queriam contratar antigamente, como é que elas faziam a divulgação de vaga? No jornal, classificado. Exatamente, era classificado, jornal, e colocava lá, contrate-se vendedor, comparecer tal dia com um currículo. Uhum. Era isso que tinha. A pessoa não tinha informação nenhuma que empresa que era, qual era o salário, qual eram os benefícios, nem nada. Hoje em dia, com o advento da internet, todo mundo tem acesso a tudo. E hoje, com acesso a tudo, todo mundo também vê a avaliação que essas empresas têm no mercado. Então, hoje, o candidato ele escolhe aonde ele quer trabalhar. Essa é a verdade. Então, hoje não tem mais essa ideia de, só a empresa escolhe. Não, o candidato também escolhe. E se ele for um candidato muito bom, ele vai escolher de fato. E quem é bom sabe que é bom. E que é bom, sabe que é bom. Então, hoje, da mesma forma que nós, enquanto empresários, também demitimos clientes, né? Muitas vezes, Sim. que pode acontecer, o candidato não, o funcionário, ele também demite a empresa Sim. da vida dele. Se a empresa não está dando os benefícios que são compatíveis, né? Exato, com a e muitas vezes habilidade tem dele. aquela história, né? Tem a fantasia que é mostrado na internet, que é a coisa mais linda do mundo, quando você entra lá, não é. Não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe que existe. Tem muita empresa que na mídia é a coisa mais linda do mundo. Quando você entra lá dentro, não é bem assim que as pessoas... Dentro dessa perspectiva, tem até a questão do empregado entrevistar o patrão, né? Ele que entrevista. Mas como que é a empresa? Como que é os horários? O negócio está meio invertido. E isso é interessante. Você sabe por quê? Porque eu prefiro, eu falo isso lá na Van Gogh, eu prefiro contratar um colaborador para vir trabalhar comigo, que ele me questione as coisas,
do que ele venha com medo de me perguntar as coisas, porque tá com medo de perder a oportunidade de trabalho. Não, eu quero que ele fale. Normalmente é um cara bom, né? Exatamente. Por quê? Porque se essa pessoa... Você sabe o parâmetro que ele está disposto a Não, exato. aceitar, E ele vem com uma clareza muito boa daquilo que de fato é o teu negócio. Então, assim, deixa o candidato perguntar também. É o que eu falo para todos os meus amigos que trabalham na área de recrutamento e seleção, eu falo isso o tempo todo. Quando eu encontro com eles, eu falo assim, qual é o problema do candidato te perguntar? Ele não pode te entrevistar, porque aí investe os papéis. Mas ele pode te perguntar. Por que ele não pode te perguntar como que funciona a cultura da empresa? Como que as coisas acontecem aqui dentro? Como que é que os funcionários são tratados? Até porque, é o que eu sempre falo, quando o candidato ele vai para um processo seletivo, se ele é maltratado por quem entrevista, ele já sabe o que vai acontecer com ele lá dentro. Com certeza. Porque se o entrevistador ele faz o que faz, é sinal de que aquilo dali é uma prática dentro daquela empresa. Será que ele está disposto a isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entende? E não é fantasiar não, tem que ser a vida real. Então assim, o candidato ele tem sim que perguntar. Se ele tiver dúvida, ele tem sim que perguntar. Para que ele não venha, no dia que ele entrar, e falar, poxa vida, mas eu tinha tantas dúvidas, aí eu entrei. Aí ele já entra com aquela incerteza, se vai dar certo, se não vai, se aquilo é pra ele ou não é. Aí ele entra, fica 30 dias e sai. Aquilo ali só suja a carteira dele. Porque ele vai ficar transitando num monte de empresa, aí você vai somar, você pega o currículo da pessoa, tá lá 2 páginas, né? Aí você fala assim, caramba, olha o tanto de experiência que ele tem. Você vai somar e dá 1 ano. Então, assim, não adianta. Por quê? Porque a pessoa não pesquisou antes, ela não foi atrás de saber antes, aí ela entra porque ela só quer saber do dinheiro. E aí ela vai lá e entra dentro da empresa. Aí quando chega lá, isso aqui não é pra mim. E aí automaticamente ela vai lá e pede pra sair. E fica pulando, né? Fica pulando de empresa em empresa, que isso não é bom pra nenhum profissional. Até porque se você não fica dentro de uma organização, você não se consolida, não cria raízes ali dentro, você não consegue ter experiência. Como é que você vai ter experiência suficiente se você fica pulando de um lado para o outro? Claro que cada empresa funciona de um jeito, né? Mas é óbvio que se eu saio de uma empresa com experiência na área financeira, na área de RH, em qualquer área que seja, eu vou sair dali já com perspectivas e conhecimentos que eu possa aplicar em outro negócio. Agora, a pessoa vai lá e fica ali 2 meses, cara, em 60 dias, convenhamos, 60 dias, muitas vezes você está ali no período de aprendizagem. Não, 2 meses não deu Não é à toa que é 90 dias o período de experiência. Poxa vida, aí a pessoa entra lá, não, isso aqui não é pra mim. Poxa, por que você não viu isso antes? Por que você não pesquisou antes? Por que você não perguntou antes? É melhor do que você ir lá, entrar, porque aí você vai lá e faz, perder o seu tempo, mas também faz a empresa perder o tempo dela, porque ela abriu um processo seletivo, fez todo um processo seletivo, investiu dinheiro, investiu tempo, né? E aí automaticamente a pessoa vai lá e não fica dentro da empresa. Aí ela cai fora, e lá vai a empresa, tem que gastar com a demissão, gastar contratando de novo, treinar de novo. Aí não dá, né? E aí, cara, gostou? Para mim, aulas foram dadas aqui. O que você acha? Eu gostei muito. Até me fortaleceu aqui em uma outra questão que eu tenho que fazer algumas indicações, recomendações. Não, me fez me pensar demais o tipo de líder que eu sou e como eu vou fazer para contratar novas pessoas das próximas vezes. Que bom. Abriu muito a minha mente aqui. E se você gostou do que aconteceu aqui agora, o que você vai fazer agora? Você vai apertar aqui, ó, nesse coração, não, na verdade é joinha, nessa joinha aqui no like, segue o nosso canal, tá certo? Vai deixar aqui o recado agora. Deixa o seu recado aí, Diego, as suas redes sociais, sites, etc e tal. Show de bola. Olha, quem está querendo oportunidade de trabalho, é só entrar lá www.vangog.consultoria. Van Gogh, igual o nome do artista mesmo. Consultoria.com.br. Lá vai ter o botão de inscreva-se e aí você vai acessar todas as nossas oportunidades. Na rede social, mesma coisa, @Van Gogh Consultoria, LinkedIn, estamos lá, Instagram, Facebook. E a minha rede social, vou falar de novo, @Diego_SilvaB. E aí você pode também se conectar comigo através de lá. E você, Marco, quem estiver precisando de um advogado, fala com quem? Isso, para você que conhece alguém que está no ciclo de violência doméstica e familiar, procure um advogado da sua confiança e eu me coloco à disposição. Você pode me encontrar no Instagram, Marco Roberto de Carvalho, entre as letras, underline, Marco, underline, de Carvalho, underline. O escritório fica em Águas Claras. E você tem um livro, não é verdade? Mostra esse livro aí pro pessoal. Isso, acabamos de lançar esse livro, O Advogado da Lei da Maria da Penha, feito especialmente para a vítima, para os agressores e também com dicas para o jovem advogado que está começando e não sabe como atuar nesse nicho.
Muito obrigado a todos. Eu só tenho mais uma pergunta para o Diego. Diego, e se eu for empresário e quiser contratar estagiários, você tem empresas que fazem esse tipo de processo? Legal. Eu tenho, além da Van Gogh Consultoria, a VG Estágios, que é, de fato, uma gestora de contrato de estágio. Então, nós fazemos toda aquela parte burocrática, documentação, assinatura do contrato, já está a pólice do seguro. Exatamente. Tudo que é obrigatório pela lei de estágio no Brasil, nós temos lá para retirar essa burocracia na hora de trazer um estagiário para dentro da empresa, mas também para minimizar o risco dele de ter um passivo trabalhista. Porque às vezes ele vai lá, né, traz um estagiário de qualquer jeito, não está conforme a lei e as regras, a pessoa sair de lá alegar que ela trabalhou ali e conseguir provar que, na verdade, ela não era um estagiário, mas ela só tinha o título, ela vai ganhar como um CLT. E queremos um bônus aqui para os nossos seguidores aqui. Quem for lá na VG e for contratar a VG, ganha um pacote também da Van Gogh a respeito da contratação do estagiário. Então, hoje a gente pode... Hoje, na verdade, a gente faz o processo seletivo dentro da Van Gogh e traz depois a administração do contrato para dentro da VG Estágios, né? Então, hoje, quem quiser contratar estagiário, a gente faz o processo pela Van Gogh, né? E aí administra lá na VG. E quem quiser contratar profissionais CLT, PJ, enfim, a gente faz direto na Van Gogh. Então, a gente consegue atender os clientes. Hoje, a gente já tem clientes assim, né? Que estão na Van Gogh, estão na VG ao mesmo tempo. Bacana. Então, ele pode vir e a gente consegue oferecer para ele todo esse suporte aí, tanto na parte de estágio quanto também de vagas efetivas. Só para finalizar, essa questão da contratação do CNPJ, como é que funciona? Então, hoje, a questão de pessoa jurídica, né? Tem algumas questões da legislação específica que você tem que tomar muito cuidado quando você vai trazer um PJ, porque tem algumas cláusulas de questão de subordinação, de horários, né? De exclusividade que não pode ter. Então, as empresas têm que se atentar muito a isso, porque às vezes ele quer trazer a pessoa como pessoa jurídica. Assim, não estou dizendo que é algo ruim, mas ele quer trazer numa modalidade que, na verdade, não é para ser PJ, ele quer mascarar, né? Ele quer mascarar. Então, assim, acaba que aí vira um problema, porque aí a pessoa está lá trabalhando como CLT, mas ela tem um vínculo PJ, né? Porque aí, para ele, o custo é menor. Porque ele vai pagar um valor cheio lá, se ele vai oferecer 3 mil, ele paga 3 mil livre lá para a pessoa, ela se vira depois para poder pagar o imposto sobre a nota que ela vai emitir no mês, né, para pagar o recolhimento do INSS dela, e aí isso daí vai fazer com que ele não pague os outros impostos, enfim, os outros custos que tem envolvendo um CLT. Mas tem que tomar muito cuidado. A modalidade funciona, mas desde que ela seja cumprida da forma correta. Essa consultoria a empresa fornece para o solicitante. Sim, hoje quando a empresa vem nos buscar, é igual eu falei, a gente não dá para ele aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Então, às vezes, o cliente vem com essa ideia, eu quero trazer uma pessoa jurídica por conta de todas essas ideias aí. E aí, quando a gente vai sentar e entender e vai explicar para ele o que está por trás de tudo, aí ele, opa, calma aí, eu acho que não é o caminho. Aconteceu agora recente, um cliente veio procurando estagiário. E aí, conversando com o cliente falou, não é estagiário que eu preciso de um CLT. Então, ele queria, na verdade, trazer um estagiário, porque, na verdade, ele não tinha o conhecimento necessário, né, para entender. E aí, acabou que a gente explicou para ele, e aí, nessa explicação, ele falou, não, eu preciso de um CLT. Então, é um trabalho que a gente faz justamente para poder, até porque é o nosso trabalho, né, que vai ser oferecido para o cliente. Então, não adianta eu oferecer para ele aquilo que ele não precisa. Ele só vai gastar dinheiro. Eu vou fazer ele perder o tempo dele, vou fazer eu perder meu tempo, meu time perder o tempo, e na verdade a gente não vai conseguir gerar valor para ele, que é o que a gente quer de fato fazer. Aulas foram dadas. Muito obrigado, Diego. Obrigado muito obrigado mais uma vez, Marcos. Muito obrigado. E a gente se vê aí na próxima. Um abraço, pessoal. Um abraço.